Graça e paz a todos, bem-vindos a mais um Atos Podcast. Nesse dia, convido a você a estar conosco, onde vamos ter uma conversa interessante, edificante, que vai poder trazer benefício ao corpo de Cristo e fazer com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos assim andar como Ele andou. Estamos aqui com o nosso irmão Sivaldo. Graça e paz, Sivaldo. Graças a paz, Flávio. Graças a paz para o pessoal que está aí conosco, interagindo conosco aqui. Eu tenho certeza, querido, que vai ser mais um podcast poderoso onde o Senhor vai tratar conosco, em nome de Jesus, né? Amém. Então, a você que está assistindo, eu convido, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar essa mensagem para que alcance vidas e vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. E também lembrando que todas essas mensagens do Atos Podcast vão estar no Spotify. Você vai poder ouvir também, não só assistir, mas também ouvir, e também ouvir na rádio 24 horas, que é a Brave Hits, bhjc.com.br. Inclusive o Atos Podcast também passa na rádio, e vamos estar falando a respeito de um testemunho de vida, onde vamos estar interagindo, conversando e também sendo edificados e edificando pelo poder da palavra. Sivaldo, para começar, a gente propôs aqui uns temas, e eu propus, para a gente falar a respeito daquele fato do acidente que aconteceu contigo. E na época eu era jovem, eu tinha cerca de 17 para 18 anos. Eu ainda sou jovem, né? O rosto com a idade de 37, mas a cara de 13, eu sempre gosto de brincar nisso com os meninos lá na igreja. Mas na época eu tinha 17 para 18 anos e, como todo jovem, né, às vezes um pouco indeciso da vida, não sabia o que era ou não. E na época eu frequentava um ministério, foi o qual ministério que eu nasci de novo, ao qual eu sou muito grato, que é o Ministério Vale da Bênção, daqui mesmo do bairro da nossa cidade de São João da Escócia. Até também deixar um alô aqui para o meu pai espiritual, né, o irmão Arnaldo, que eu certeza em nome de Jesus que ele está firme aí na palavra. E na época a gente vai para a igreja, na época jovem demais, sem muito conhecimento da palavra, né? Ia mais por consequência, nem amizade mesmo, tal. Mas eu sempre tive o desejo no meu coração, desde criança, de querer buscar as coisas do Senhor. Eu tinha curiosidade muito de saber quem era Deus, quem era Jesus. Eu tinha bastante, assim, curiosidade de saber a questão da Trindade, que foi essas coisas que me levou a querer ter interesse das coisas de Deus, né? E na época eu frequentava um pouco a igreja, ia mais na questão dos dias de domingo mesmo, e fiquei um tempo sem ir para a igreja. E antes de ir para esse local onde aconteceu o acidente, eu tinha ido antes com uma turma. Nós se juntamos uns amigos, que foi justamente um passeio aqui bastante conhecido na nossa região, que é a Cachoeira do Urubu, né? O pessoal que está nos ouvindo aí, com certeza já conhece, ou se alguns eu acredito que já ouviu falar e já foram lá nesse local, né? E lá eu tinha ido antes, eu creio que um mês ou 2 meses antes, com a galera, que a gente foi lá, uns amigos, umas amigas lá. E eu gostei de lá do passeio. Quando foi no dia 7 de setembro, a nossa família resolveu ir fazer um passeio e tal. E eu dei a ideia, rapaz, porque a gente vai na Cachoeira do Urubu, local um banho bem legal lá, águas limpinhas, tudo. Aí o pessoal, vamos. E mesmo você, quando está afastado do caminho do Senhor, o Espírito Santo não se afasta de você, né? Você tem ainda vestígios de Deus dentro de você, mesmo que você ainda, infelizmente, não está com aquela gana de querer buscar, não está se dedicando em querer aprender a palavra de Deus, mas o Espírito Santo ele sempre está junto conosco, né? Nunca se afasta, né? Nunca se afasta. Como se a gente ficasse, de certa forma, insensível, né? Isso. A voz de Deus, ao conselho do Espírito Santo. Eu acredito, eu gosto de brincar que é como a internet, o Wi-Fi que caiu. Né? Você sabe que está lá, mas você não está conseguindo receber aquele sinal, né? Mas ele está lá, junto conosco. E eu namorava na época com a minha esposa, e eram uns 2 a 3 meses de namoro, e eu tinha comentado com ela primeiro, digo, minha filha, eu não estou com vontade de ir, não. Aquele sentimento, aquela sensação de dizer, não, rapaz, eu não vou, não. Aí ela chegou, vai, rapaz, todo mundo vai e tal, porque vão pensar que tu vai não querer ir para ficar comigo. Mas vai, eu digo, não, rapaz, não vou não sei o que. Ela disse, mas vai, ela me convenceu. Eu digo, vamos. Isso foi à noite, um dia antes da gente viajar. Quando foi na manhã, todo mundo se acordou, tal, cedo, sabe, né? Como a galera vai viajar, todo mundo acorda cedo, arruma as coisas rápido, tal, né? Muito agoniado. Aí fomos, meu pai tinha um carro, a gente colocou as malas, tudo dentro do carro e tal. E antes de sair, todo mundo foi, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô com aquela, sabe,
sem querer ir, aquele negócio me incomodando, sem querer que eu vá. Ela disse, rapaz, deixa ser besta, vamos lá, rapaz, vai ser legal, vai ser um passeio bom, todo mundo vai se divertir e tal. Eu digo, tá bom. A gente foi, mas como a gente falou, né? Isso é o Espírito Santo tratando, ó, não vá, dando aquele sinal vermelho. Nós hoje, para a glória de Deus, que temos um pouco de conhecimento da palavra, nós sabemos que é a direção do Espírito querendo fazer com que aquilo não acontecesse conosco. E antes, né, o camarada dizia que era um sentimento, sentimento, uma sensação, uma coisa ruim. Alguns chamam até, não sei se o pessoal sabe, que todo ser humano tem 5 sentidos, né? Olfato, visão, tato, audição, paladar. E alguns falam que isso aí é o 6º sentido, né? Não, o 6º sentido. Mas não era. A gente agora que, para a glória de Deus, tem um certo conhecimento da palavra, a gente sabe que era o Espírito Santo querendo nos livrar, nos poupar daquilo, né? E nós fomos para a viagem. E no meio da viagem, eu lembro que meu pai não sabia muito o caminho, eu também tinha me esquecido porque quando eu fui da outra vez, eu não fui dirigindo, eu fui atrás, né? E a gente na resenha, não prestamos atenção no caminho, tudo brincando, tal, cantando música, naquela resenha toda. E nós não prestamos atenção no caminho. E eu lembro, rapaz, que eu estava até comendo uma bolacha, assim, na época. E quando eu abri a bolacha, assim, na época era o carona, e nós fomos num carrinho que meu pai tinha, era um Fiat Uno, no carro baixo, e eu sou altão, eu tenho quase de 1,90 m, e eu sempre ficava quase batendo no teto, assim, minha cabeça. E no meio do caminho, quando eu abri a bolacha, que na hora que eu abri a bolacha, e quando você abre, você sente, às vezes, alguma bolacha se quebra, né? Aí faz aquele barulho. E eu senti aquilo ali, algo dentro de mim falou comigo de novo. Disse, rapaz, manda teu pai parar o carro e voltar, não continua, não. E eu fiquei com aquele anseio de falar com meu pai, né? Eu já estava no meio da viagem. Não só era nós. E isso, não só era nós que ia nós na frente, e atrás ia o culpado dele, com a família dele também. Tinha outro carro, eram 3 carros que vinham. E eu digo, rapaz, eu não vou falar não, isso é coisa minha, da minha cabeça, deixa isso pra lá. E nós fomos, quando chegamos lá, pertinho, acho que faltava mais ou menos 30, 40 minutos para nós chegar lá, tinha 2 caminhos, um à direita e à esquerda, e a gente ficou confuso, qual é o caminho que a gente vai? Porque se a gente for pro caminho errado, a gente tem que fazer o balão de novo e tal. E na hora passou um senhor, e meu pai parou o carro, e perguntou a ele, olha, a gente tá querendo ir pro passeio tal, Cachoeiro do Urubu. Ele disse, é por aqui, pela direita. Quando o rapaz falou isso, veio a mesma sensação dentro de mim. Agora nós sabemos que é o Espírito Santo, vou voltar novamente, né? Mas na época nós pensávamos que era coisa da cabeça e tal. Eu pensando, né? Sou eu pensando, tal. Aí veio de novo aquela sensação. E eu cheguei pra mãe, minha mãe eu já tinha contado pra ela antes, a minha mãe já disse, pra lá, menino, isso é coisa da tua cabeça, bora, vamos embora, se divertir, que não sei o quê. Eu digo, tá bom. Não deu 5 minutos depois, aconteceu o acidente. 5 minutos. E o acidente foi algo sobrenatural mesmo, porque antes de todo mundo viajar, acredito que todo mundo faz, né? Uma vistoria no carro, vai observar a questão dos pneus, tanque, de tudo, né? E o carro estava perfeito, passou por toda a vistoria, tudo certinho. E quando nós fomos lá, a pista não era uma pista muito boa, e o pneu do carro é algo sobrenatural mesmo. Um buraco bem pequeno, o pneu passou, a gente ia bem devagar, a gente ia em 60. Por meu pai não conhecer a estrada, né? Ele ia devagar, por quê? Porque para saber onde para não errar, tal. E no meio da estrada, um buraco pequeno, o pneu bateu nesse buraco, o pneu estourou e por consequência disso ele perdeu o controle do carro. Quando ele perdeu o controle do carro, eu lembro que a pista era um pouco alta e o carro ele caiu assim de frente do matagal. Quando ele levou a ribanceira embaixo. Quando ele deu a primeira porrada assim, eu lembro que eu só estava assim, eu só vi o barulho. Eu fechei o olho na hora e só vi o barulho. Muito rápido, muito rápido. Eu creio que um negócio de 5 a 10 segundos, não foi mais do que isso não. Quando eu abro o olho já tá... Quando eu abri o olho assim, já tava lá a bagaceira toda, tudo desmantelo todo lá. Aí, nisso, eu não sei o que aconteceu, eu sei que quando eu abri o olho, eu tava com o pescoço de lado, quebrado assim, tentei me movimentar, não consegui. Na minha mente eu tentava falar também, minha fala sumiu, não consegui falar, eu só consegui enxergar e ouvir. Não estava sentindo, eu perdi o sentido do toque, do tato, né? Do tato. E eu lembro que quando eu abri a boca para falar, todos os meus dentes da parte de cima quebraram, caíram todos assim. Eu levei um corte forte aqui assim, na cabeça também começou a sangrando, só que eu não sentia dor.
Para a glória de Deus, eu não senti nada, não senti uma dor, não senti nada. Eu sei que, quando eu olhei de lado assim, sem poder me mexer, mas eu olhei o banco que meu pai estava dirigindo, eu era o carona, né? Meu pai estava dirigindo, eu acho que ele soltou, do impacto, ele soltou, e nisso meu pai foi jogado para baixo, onde fica o acelerador e tal, lá, e o banco virou por cima dele. E o carro capotou 3 vezes, pela perícia, né, que fizeram lá. Por isso a importância, eu quero deixar aqui a importância de quando você for viajar ou tiver algum carro, esteja tudo em dia, sabe, Flávio? Tudo em dia, porque por consequência disso nós conseguimos ter uma boa assistência. Tanto depois do acidente eu consegui fazer hidroterapia, fisioterapia, tudo isso por consequência do carro estava tudo alinhado, tudo certinho, a questão da documentação. E nós que somos cristãos, nós temos que dar exemplo em tudo, né? Principalmente naquilo, né? Nessa questão de carro, de imóvel, tudo que você puder. Né? Porque às vezes o camarada pensa só, não, eu vou negar a Cristo e botar um revólver na minha cabeça e não sei o quê, mas uma besteira que o cara fizer, até um papel que o cara joga no chão, o cara está andando em justiça. A Bíblia diz que se depender de vós, seja exemplo em tudo. Tenha paz, né? tenha proceder, para que não, ao você falar não seja pego de como errado. Preso ou como errado, ser motivo de escândalo, isso. Né? Ser motivo de escândalo. Não escandalizar, né, Cristo, o Evangelho e as pessoas, né? Justo. Aí nisso, cara, quando o carro, ele estava lá embaixo, por consequência disso, meu pai não teve nada. Para a glória de Deus, ele não teve um arranhão. Ele não quebrou uma unha. Eu me lembro. Ele não quebrou uma unha. O pessoal que estava atrás estava o carro, 5 pessoas, né? Aí estava minha mãe, estava minha prima, ela tinha cerca de 5 anos, 7 anos por aí, era a Aline. E tinha minha irmã pequena, minha irmã tinha 1 ano, ou era 11 meses, eu acho que era mais ou menos isso, entre 1 ano e 11 meses, por aí assim. E minha irmã também levou um corte muito profundo, o pessoal fala, né, a muleira, né, não sei, eu não entendo muito dessas coisas. Ela levou um corte daqui, aqui no meio da cabeça, bem próximo aqui dessa questão da muleira, que o pessoal fala que não pode bater, né, quando é criança, senão ele morre. Eu creio já ouvi falar disso também. Né, ficou, quando fizeram os exames lá, tudo, ela ficou faltando cerca de 1 a 2 centímetros para chegar lá, senão ela tinha morrido. Minha mãe, ela levou uma porrada no peito, mas assim, não, glória a Deus, não machucou, não quebrou nada, só foi só aquela pancada mesmo. Minha prima não teve nada, ela desmaiou por conta do susto. Quando o carro virou assim, ela olhou, ele desmaiou por conta do susto, mas glória a Deus não teve nada. O mais grave foi eu até esqueci, era para me ter trazido as raio-x. Que tá lá, eu quebrei o pescoço, eu quebrei 2 vértebras do pescoço. O pessoal fala, não, camarada quebrou o pescoço, morre, né? Mas eu quebrei 2 vértebras do pescoço, digamos que eu quebrei o pescoço 2 vezes, né? E por consequência disso eu fiquei um tempo com o pescoço arriado assim. Sem mexer, né? Sem mexer. Sem movimento. E quando o carro caiu lá, os carros que estavam atrás perceberam, viram, né? Que estavam, porque como nós falamos no início, nós não íamos muito rápido, nós íamos devagar, cerca de 60 a 50 km por hora, que era uma pista lá que tinha praia que você podia andar em 80, 100, mas nós, por não conhecer, vinha devagar. Os outros carros pararam e vieram nos socorrer. E quando um pessoal chegou lá, que era o culpado do meu pai, na época, uns tios, uns primos, foram todos para lá, eles conseguiram tirar meu pai primeiro, que meu pai não teve nenhuma sequela, conseguiu sair de rápido de dentro e tal, tirar minha irmã pequena, e por eu estar com o olho aberto, né, e estava ouvindo tudo, eles pensavam que eu não tinha sofrido nada, porque não saía sangue, não saía nada, só foi uma porrada, né, porque o pescoço quebrou, ficou pro lado assim, e um corte aqui, só que o sangue era dentro da cabeça, assim, no cabelo não dava para perceber, né, porque eu tinha um cabelo meio grande e tal, aí não dava para perceber. Aí disse, não, vamos socorrer Cícero, que é o meu pai, socorrer o pessoal que está atrás, estão tudo desmaiado, se voltar com o olho aberto, está acordado. Tá de boa, não aconteceu nada não. Aí foram, arrancaram a porta, tudo, tal, tiraram a galera. E quando foram me tirar, outra dica também assim, né? Outro alerta, né? E outra... Pessoal, quando for viajar, coloca o cinto, sabe? O cinto de segurança parece uma besteira. Você tá assim andando, tal, esse negócio de cinto tá me incomodando e tal. Mas, primeiramente, para a glória de Deus. E segundo, o cinto de segurança foi que salvou minha vida, cara. Quando fizeram a perícia tudo lá, disse, olha, seu filho, ele não foi jogado para fora do carro. E ter morrido lá, tinha morrido. Porque era uma rebanceira muito alta. Era assim, a estrada era aqui, o carro capotou 3 vezes, caiu aqui, e aqui embaixo era uma rebanceira e tinha um rio. Se eu tivesse sido jogado, eu tinha batido aqui, tinha caído dentro do rio, pô, tinha morrido. Tinha morrido, acabou, só o cadáver.
né? Se achasse, né? Se achasse, a água não leva, justamente, era um rio muito profundo e assim, ninguém conhecia as águas e tal, quando poderia... pensar, né? Eu acredito que poderia até achar o corpo, né? Mas o corpo já tinha sido totalmente destruído. Mas, por isso a importância, sabe, Fravinho e o pessoal que está nos ouvindo aí, a importância do cinto. O cinto é algo bastante, assim, de segurança mesmo. Eu acredito que a grande maioria dos acidentes poderiam ser evitados por consequência de um simples cinto de segurança, de você colocar. E é a resenha que hoje, agora, eu posso entrar, se estiver andando de um velocípede, se tiver cinto, eu boto. Porque, primeiramente Deus. Segundo, se tiver um cinto, pode ser o que for, uma bicicleta ou qualquer coisa. Tem cinto, aí, bota aqui o cinto aqui. Aí, voltando, o pessoal foi lá, quando foram me resgatar, foi que aí que eles perceberam que o negócio tinha sido sério mesmo, né? E eles começaram a falar comigo e eu tentava abrir a boca para falar e não saía palavras. E arrancaram o banco de todo jeito, naquele desespero, né? Começou aquele, eu só ouvia, né? E eu ouvia e via, eu não conseguia falar nem sentir nada. E comecei a ouvir o pessoal chorando e tal. E a primeira coisa, quando eu fechei o olho, que eu abri, eu digo, meu Deus, morri. Foi o primeiro sentimento, foi a primeira coisa que veio na minha mente, Senhor, eu morri. Aí na hora que eu abri o olho assim, eu vi o pessoal dizer, morri não, eu tô vivo, tá aqui, eu tô aqui. Aí, tô ouvindo o pessoal, eu, mãe, querendo falar, mãe, pai, não sei o que, me ajuda, pai, e a voz não saía, cara. E eu acredito que é um mau desespero, é a pessoa querer falar e não querer, e a voz não sair, velho. É desespero. Na época eu tinha comprado um celular, e o celular tava assim, eu tava de short, tava um short azul, lembro? Como hoje, um short azul da Rota do Mal, fazendo propaganda, mas se quiser patrocinar aqui, viu? Dá um short aqui azul, uma camiseta e tal, e o bolso era aqui de lado, da perna, e o celular tava aqui, aquele celular antigão, tinha aquelas anteninhas e tal, que era, faz um tempinho já, o pessoal, pelo amor de Deus. Aí, ele batia assim, né, no pessoal mexendo, batia, e eu quero falar, meu celular tá batendo, meu celular foi na hora que eu dei um grito, eu não sei como foi aquele grito, eu disse, meu celular, o pessoal, ele tá falando, ele voltou a falar, tal. Aí na hora, Deus mesmo, eu não sei de onde veio aquele carro, eu acredito que foi Deus mesmo, Deus é maravilhoso demais, que veio um carro de uma ambulância, não sei de onde, que vinha socorrendo uma pessoa, um bebezinho, que ele ia fazer um exame em Recife. E na hora do desespero, o pessoal chegou e disse, vamos levar para Caruaru, que eu acredito que seja mais fácil, mais rápido daqui para Caruaru do que daqui para Recife. Aí na hora a ambulância viu o acidente, né, o carro lá, e parou. Quando parou, tinha um cara que estava dirigindo, e tinha o socorrista que estava dirigindo, tinha um outro lá, eu não sei se era um médico, ou era algum enfermeiro-chefe, deve ser alguma coisa, né? Coisa do tipo. Aí ele parou lá e me colocou dentro, numa maca, minha mãe foi de lado, e os outros, minha prima que tinha desmaiado, mas acordou, mas estava meio brother por conta e minha irmã pequena. Aí foi minha mãe sentada, com a minha irmã segurando, minha prima do lado e eu numa maca. Me deixaram todo imobilizado e tal, me colocaram um colete e tudo no pescoço e fui pra lá. E até o momento nós não sabíamos o que tinha acontecido. E geralmente quando acontece acidente, esse desespero, às vezes piora a situação da pessoa que sofreu. Era isso que nós íamos continuar aqui. Por consequência do desespero e da agonia de me tirar de dentro do carro, né? Aí foi aonde prejudicou mais ainda. Porque, como eu falei, né? Nós não sabíamos que tinha quebrado alguma coisa. Né? Eu pensei que eu tinha levado uma lapada, claro, e aquele choque me fez ficar paralisado. Porque geralmente acontece muito isso, né? Você leva uma porrada muito forte e o seu cérebro, ele paralisa o corpo para que aquele corpo ele não se movimente e não cause mais danos, né? Aos órgãos, tanto os órgãos internos quanto os órgãos externos, né? E nisso aí, o pessoal foi na agonia, me tirou de lá de dentro e isso, infelizmente, me prejudicou. Porque me pegaram de todo jeito, me pegaram no braço, que não era para ter me imobilizado. Na hora da agonia me levaram na capa. O pescoço. Levaram na capa, o pescoço já estava assim, levado, quebrado assim. E quando chegou lá, me colocaram lá e o médico chegou lá na ambulância e disse, o caso dele é grave, não vou mentir para vocês, vou logo dizer aqui. E vamos embora para Recife, porque para Caruaru ele não vai resistir não. Ainda bem que ele já viu, mesmo sem fazer exame, essas coisas, ele já identificou, né? Só pela experiência. E também acredito que, como tu falou, por Deus mesmo, né? Eu acredito isso, rapaz. Eu acredito assim, né? Tem pessoas que dizem assim, não, fulano nasceu com um propósito.
né? Um propósito na vida de fulano, Deus está trabalhando desde o ventre da mãe. Eu acredito nisso, sabe, Flavinho? Eu acredito que você pode ver Sansão, você pode ver Gideão, você pode ver todos os personagens bíblicos que quando Deus chama ele para fazer alguma coisa aqui nesse mundo, na geração dele, todos eles foram chamados dentro do ventre da mãe dele. E eu acredito que comigo é dessa forma, porque antes do acidente eu já sofri algumas sequelas, algumas coisas que a gente vai falar mais na frente. Mas eu acredito nessa questão, sabe? E essa questão da ambulância ter chegado lá, eu acredito que foi um socorro divino mesmo. Porque se tivesse ficado lá, fosse colocado, esperar, ligar, que naquela época não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. É o quê? 20 anos atrás. Talvez você esteja nos ouvindo aqui, mas 20 anos atrás é algo recente. Mas não era. 20 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos Wi-Fi. Acho que a internet que tinha era discada. Aquela discada que quando você ligava aqui, mandava uma mensagem, eu acho que 3 horas depois o camarada ia ouvir a mensagem, rádio, né? Ouvia a rádio, o camarada ia ver a resposta. Eu acho que nesse tempo talvez nem tivesse a via rádio ainda. Eu não lembro, cara. Que é aquela de antena que quando chovia caía. Eu acho que era isso mesmo, né? Essa base mesmo, era uma agonia para nós termos internet. Eu lembro que nesse celular mesmo, hoje em dia o celular faz tudo, é um computador móvel, né? Na época só era ligava e mandava SMS. E olhe lá, que nem o Deus mandava SMS, né? Aí nisso, cara, me colocaram lá no carro de todo jeito, na hora do desespero, né? Também ninguém sabia o que tinha acontecido, pensava que tinha sido uma porrada e tal. E quando nós chegamos lá no hospital, a gente foi para a restauração, que era o mais próximo que chegou lá. E aí, cara, eu acredito que eu nunca só tinha entrado no hospital uma vez, porque eu tinha quebrado o braço, o camarada foi lá, me levou no setor de gessar e tal. Pronto, mas ali era um negócio sério. Ali eu vi coisas que ainda o pessoal da minha idade não aguentava, não. Eles me colocaram numa sala lá conhecida como sala de trauma. É uma sala que... É tudo, velho. É uma sala que quando você chega assim com alguma coisa, é a primeira coisa que eles colocam para lá, para vir uma junta médica, e nessa junta médica ele vai avaliar cada caso e vai direcionar você, por exemplo, você setor, né? Levou infelizmente um tiro, o camarada levou um tiro, aí leva para aquele setor ali, vai ver se ele vai precisar de cirurgia, alguma coisa, leva para lá. Fulano quebrou uma perna, leva para lá. Fulano quebrou, sei lá... Como se fosse a triagem, né? Isso. Aí chegando lá, cara, eu fiquei numa cama assim. E, como eu falei, eu novinho, 17 para 18 anos, eu acredito que eu nunca tinha ficado nu na frente de ninguém. Só na frente do espelho mesmo. E minha mãe, que, né? Mãe é mãe. Rapaz, quando eu cheguei lá, eles começaram, a primeira coisa que fizeram, arrancaram logo minha roupa. Arrancaram tudo, tipo, frio, né? Short, tudo, meu irmão. Aí fiquei lá, aí me colocaram uma sonda, né? E nisso aí, quando eu lembro que eles me colocaram numa maca, não foi nem numa cama assim. Quando eu não estava conseguindo me mexer, mas alguns movimentos foram voltando pouquinho do lado esquerdo, porque o meu lado direito foi o lado que foi mais abalado por conta da porrada, que como machucou meu pescoço, ele imprimiu a minha medula mais por lado direito. Aí eu perdi mais mobilidade do lado direito do que do lado esquerdo. Aí eu comecei a olhar de lado assim, quando eu olhei de lado, meu irmão, tinha um cara que tinha levado uma facada, eu não sei se foi uma briga, alguma coisa, que nós não conversava, né? O camarada tinha levado uma facada aqui assim na barriga. Quando eu olhei ele lá assim, tava ele lá. E a facada, a metade da faca dentro da barriga dele, a outra metade fora. E o sangue assim, e o outro aqui tinha... Não sei se tinha sido um tiro ou alguma porrada que ele levou. Tava a perna dele assim, um buraco. Era coisa de cinema. Coisa de cinema que você olha assim, isso não existe, né? Só existe na televisão, dos filmes mesmo. E eu tava lá. E eu lembro que nesse meio termo... Deus foi misericordioso comigo, que começou, não vinha nenhum médico lá, neuro, que por consequência desse acidente, só um neuro era um especialista nessa área, né? E só vinha mais pessoal clínico geral mesmo, clínico geral. E o clínico geral olhava lá, o clínico geral é o quê? Ele sabe um pouco de tudo, mas não é especializado em nada, né? Você que está me ouvindo aí, sabe. E ele olhava para mim assim, eu não posso fazer nada por ele não, eu posso dar só um analgésico, se ele tivesse sentindo alguma dor, tá sentindo alguma dor, eu disse, não. Aí disse, então vamos socorrer os que estão mais graves. Só que não é porque eu não estava sentindo dor que o meu caso não era grave, era muito mais grave. Até o ponto de que eu acredito que eu passei uma hora, eu acho 1h30 sem ninguém me atender lá, só lá esperando. E foi na hora que eu falei, rapaz, eu tô com fome. Tô com fome e tal. Aí de um lado chegou um enfermeiro lá, você tá com fome, bicho? Tá. A gente pode dar comer a tua agora não. Porque tu tem que passar a comer pela junta médica para o cara te avaliar para ver o que é que tu pode comer. E se eu te dar alguma coisa para tu comer, tu morrer e te orar? E aí a culpa vai vir para mim. Né?
Aí eu digo, e agora, bicho? Eu, desde 7 horas da manhã, eu acredito que tinha sido o quê? Umas 4 horas da tarde por aí, sem comer nada, porque nem como de chicote, nem um copo d'água me mandaram. E com sede. E ficamos lá, velho. Aí do nada eu comecei a gritar. Veio um negócio dentro de mim e começa a gritar aí, velho. Eu digo, tá bom. Aí comecei, neuro, eu quero um neuro aqui pra me avaliar, neuro. Eu, do nada, passou uns 5 minutos, eu sem parar de gritar, o camarada chegou e só, esse menino aí vai morrer de tanto gritar. Aí chegaram uns 2 ou 3 caras e do nada chegou um senhor, que esse cara, eu gosto de chamar ele, esse cara é um fenômeno, né? Eu nunca me esqueço do nome dele, é Dr. Geraldo Sá. Ele era um dos especialistas na região nordeste, desse caso, de neurocirurgia e tal. E ele chegou e disse, o que foi que aconteceu com você, meu jovem? Eu digo, olha, eu sofri um acidente e tal, não sei, me deixaram aqui, minha família está toda aí do lado de fora, não sei o que aconteceu com eles, e ninguém veio aqui me avaliar. Eu falo um tempo que eu estou aqui, estou com fome, eu não sei o que é que eu tenho, vocês quebrou alguma coisa, eu sei que eu não estou conseguindo me mexer e tal. Eles, vamos fazer um teste com você. A fome despertou o Léo de Jeová. Aí eu lembro como hoje, pra mim, eu estava deitado, ele pegou uma caneta Bic. Eu acho que ele faz isso, eu acho que esse procedimento é com todo mundo que sofre esse tipo de acidente. Ele pegou uma caneta Bic, deixa eu afastar um pouco aqui. Ele pegou na minha perna assim, e pegou com toda a força que ele tinha. Fez assim. Se você está sentindo alguma coisa, eu disse, doutor, eu estou sentindo algo formigando. Ele disse, levanta as mãos quando você puder e agradeça a Deus. Porque você vai voltar ou a sentar, ou provavelmente mexer as suas pernas. Mas se eu fizesse ter feito esse teste aqui, você não sentisse nada, você ia ficar paralisado do pescoço para baixo, pro resto da sua vida. Eu digo, rapaz, ele disse, olha, é o seguinte, esse menino tal aqui pode dar papa a ele. Aí ele avaliou, aí eu comi um pratão de papa, eu nunca gostei de papa, mas nesse dia eu comi tanta papa que eu digo, rapaz, comi um pratão de papa pratão de papa de trigo lá, comi, o camarada me deu na minha boca. Aí depois de um tempo, minha mãe começou lá a falar com o pessoal de lá, tal. Na época eu namorava com a minha esposa, ela era mais nova, ela tinha 15 anos, eu tinha 17 para 18. E ela ficou sabendo do acidente, né? O pessoal todo daqui começou a ficar sabendo, liga para um, liga para outro. E eu não sei como ela começou, ela foi para lá, para Recife. Ela nunca tinha saído do bairro, ela nunca tinha viajado, ela foi para lá, conseguiu ir. E por ela tinha 15 anos, mas ela sempre teve um corpo mais avantajado, que ela olhava assim, não, essa menina tem 18. Então ela chegou lá e disse, só pode entrar num hospital de maior, de 18. E eu não sei como lá, ela conversando com o pessoal lá, convenceu o segurança para entrar lá, e ela conseguiu entrar, aí me deram um cobertor, e minha namorada vai vir aí, velho, eu nu aqui, pelo amor de Deus, me ajuda aí. O enfermeiro lá me cobriu, me deixou só de pescoço para cima descoberto, e ela chegou lá e eu cheguei para ela e disse o seguinte, vê, por ela ser uma menina nova, uma menina bonita, o que é que eu pensava na minha vida? Eu digo, rapaz, eu não vou ficar de cadeira de roda, eu vou morrer, sei lá, vou dispensar ela, vou mandar ela viver a vida dela. Porque eu pensei, eu vou estragar o futuro da menina. Menina com 15 anos, bonita, com todo o futuro pela frente, né? Porque construiu o sonho, eu acredito que toda moça, o sonho dela é o quê? Ter uma casa, ter um marido, ter filhos, né? Construir sua família. Nisso eu cheguei para ela e disse o seguinte, vai embora, tem nada para oferecer a você. Fui bem grosso mesmo, fui duro, bem grosso mesmo. Vai embora, tal, vai construir sua vida e tal. E ela olhou para mim e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com você. Eu digo, vamos embora, aqui eu tô para tudo, eu tô aqui. Você vai se recuperar, e quando você se recuperar, a gente vai continuar essa conversa. Quando você se recuperar, eu vou chegar para você e dizer, agora nós vamos continuar aquela conversa que você parou, mas eu não vou desistir de você, não. Nisso, na época, eu era meio namorador, né? Você sabe que o camarada, quando não tinha Jesus, era afastado. Eu até esqueci de citar, mas eu conheci Sivaldo assim, quase da infância, né? E conheço também a esposa dele. E ela sempre foi assim, Isso é uma das qualidades que eu vi nela que me chamou a atenção. Essa daí é pra casar mesmo, essa daí não tem negócio de... E Sivaldo, quando a gente estudava lá, Sivaldo era mesmo que Janequine. Janequine hoje tá parecendo pastor Cláudio Duarte, mas naquele tempo o cara era bonitão. Sivaldo era desse jeito, na escola o bicho era... todo namorador e tal. Aí agora é com você, continua aí. Mais ou menos.
Aí nisso, cara, eu disse a ela, é o seguinte, ó, vai embora e tal. E ela falou isso, ela disse, vamos fazer o seguinte, quando você se recuperar, a gente volta a ter essa conversa, continua essa conversa, mas eu vou ficar com você até o fim e tal. Outro detalhe aqui também, né? Muitas pessoas pensam assim, ela já era mulher dele e tal, ele já teve algum tipo de relação. A gente não teve nada. Eu, pra glória de Deus, nós nos casamos, eu junto com ela virgem. Tudo dentro do acordo com a palavra de Deus, nós namoramos, nós noivamos, nós construímos a nossa casa, tudo certinho, tudo. Apesar de eu ter sido um pouco namorador, não tanto, como o Flavinho está dizendo aí, não tanto, mas nunca, puxar assim, essa corrida aqui. puxar o DAI, né, mas nunca, pra glória de Deus, a gente nunca tivemos esse tipo de coisa. Aí ela continuou lá, eu não sei como foi que ela conseguiu ficar 3 dias lá, intocada, escondida lá dentro do hospital, não sei como, com a minha mãe, ficava revezando, uma entrava, outra saía e tal, porque você sabe, né, mãe é mãe, ela não desiste do cara, acredito que a Bíblia fala, né, que é o único amor que é parecido, ou que pode ser comparado com o amor de Deus para a humanidade, é o amor de mãe para com o filho, né. Mesmo a mãe, sendo uma mãe que às vezes negligencia o filho e tal, mas é como Jesus disse, qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra, né? Então, ele fala isso, a questão do pai, imagina a mãe, que é comparado com o amor de Deus. Então, minha mãe ficou por lá e revezava as duas lá, não sei como. Eu sei que eu passei 3 dias nessa sala de trauma. E se o que você imaginar de tragédia, de desgraça que acontecia no mundo ou nos hospitais, eu vi. Eu vi, e para glória de Deus, cara, tem pessoas que dizem assim... Não, pessoas que passam por um tipo de situação como essa ficam traumatizadas, né? Precisa de auxílio de psiquiatra, sei lá, psicólogo, tomar algum tipo de remédio, fica traumatizado, não consegue dormir direito e tal. Eu creio que isso nunca me abalou, velho. Tem alguns casos que realmente o camarada sofre mesmo isso mesmo, quando volta de guerra, de coisas traumáticas, aí passa por isso, tem que ter esse acompanhamento, tem remédio, tem tudo. E até nós aconselhamos, né, que às vezes, cada um, como diz a história, cada pessoa é um mundo, né? Cada mente de cada pessoa tem um estilo de vida, né? Uma mente, uma mentalidade que funciona de uma forma diferente, uma para com o outro. E às vezes aquilo que me abala não abala outra pessoa, mas aquilo que abala outra pessoa pode até que me abalar, tal, e vice-versa. Mas nisso aí eu não me senti tão abalado, nada não. Eu sei que eu vi de tudo, véio. Eu vi gente levando tiro do meu lado, facada, murro, gente perdendo o braço, perna coisada, osso quebrado de um lado, sei lá, véio, eu via... um cara tinha levado uma facada assim, a parte do estômago dele saindo do lado assim, bagaceira. Tem gente que compara até com o matador, né, essa sala. Essa sala aí, velho, é terrível, terrível mesmo. Ela é logo na entrada assim, o pessoal que conhece lá de Recife, a Restauração, é um hospital muito grande, velho, muito grande. E tem a certa fama no estado, né? Tem a certa... Rapaz, é isso também que eu ia até comentar. O pessoal fala, né, às vezes, Flávio, que... Não, eu sou muito maltratado nos hospitais públicos, que não sei o quê. Eu acredito que vai de cada um, sabe? Eu acredito que também vai da conduta da pessoa lá dentro. Também, porque tem gente que quer mandar em tudo, né? Aí quer ser o dono das coisas sem ser. Pronto. É o seguinte, vê. Tem pessoas que, por achar que é hospital público, não, mas eu pago meus impostos, eu tenho um direito tal, esse copo tem que ser do jeito que eu quero, porque se não for... Não, mas, meu querido, não é do jeito que você quer. Porque você não está na sua casa. Exatamente. Né? Você está ali num setor, num local regras, né? Que tem regras e tem deveres para você cumprir também. E às vezes as pessoas pensam que quando está no local, não só no hospital, vamos abranger para todos os locais, qualquer local que você estiver, você não está na sua casa. Né? Na sua casa você fala o que você quer. E às vezes não. E às vezes não, dependendo do setor, né? Se for bagunçar e os vizinhos se incomodar, o cara pode ir preso também. Mesmo na sua casa. Dentro da sua casa você não tem essa... Assim, nós que moramos em casas assim embaixo ainda vai. E o pessoal que mora, por exemplo, num condomínio? Né? O pessoal que mora em prédios. Apartamentos, essas coisas. Aí é que tem regras mesmo para cumprir. Mas voltando para lá, eu estava nessa sala e o hospital é muito grande. E eu lembro que... Eu não sei quantos andares, cara. Eu lembro que eu fiquei no 5º andar, depois eu fui transferido para o 12º andar, se eu não me engano. Eu sei que muito grande o hospital, muito grande. E nisso aí, nesse mover, nesses 3 dias que eu passei nessa sala de trauma lá,
Minha mãe conheceu uma médica lá, naquele desespero e tal, começou a perguntar por favor, nos ajude, tal, nós não somos daqui, e não tinha dinheiro, o dinheiro que a gente levou para fazer a viagem, a gente comeu de tudo, né, lá, tal, 3 dias. E uma médica se compadeceu de nós e chegou para a junta médica lá e disse, ó, o seguinte, esse rapaz aí, eu vou ver o que é que eu vou poder fazer para vocês. Aí chegou lá no médico, o líder geral da aula de traumas lá, da aula de traumas, só esse rapaz que está ali e tal, ele é da minha família e ele não pode estar aqui não, porque não tem condição de um negócio desse não. Como é que um menino desse está aí, ó, ele não sofreu nenhum trauma assim de corte, do pintado, ele tem uma lesão aí, tudo indica na coluna, não sei o que é, mas ele não pode ficar no negócio desse não. Aí vão transferir para o local, só que quando chegou lá, não tinha vaga, velho. Não tinha vaga. E a ponto de as pessoas ficavam nos corredores dos quartos, em macas, e muitos no chão, no colchão, no chão, porque não tinha maca e não tinha vaga nos quartos, velho. Aí o que o pessoal mais temia é, rapaz, se pegasse Valdo, colocar ele aí num chão desse ou numa maca dessa, vai morrer, velho. Vai morrer. Aí foi pra lá, foi pra cá, mais uma vez é Deus mesmo, e eu sou muito grato a Deus, e às vezes o pessoal chega para mim, para a glória de Deus, agora nós já temos um pouco de conhecimento da palavra, nós ministramos a palavra, tá? A gente às vezes aconselha um, aconselha o outro, e às vezes eu vejo na internet alguns jovens debatendo, né, aqueles negócios de bate-papo, e diz que fala que Deus não existe, que tá vendo aí o mundo, cadê Deus, cadê Deus? Você, às vezes, infelizmente, tem pessoas que só acreditam que Deus existe quando passa por alguma dificuldade. Mas eu quero deixar aqui, né? Você não precisa passar por dificuldade para acreditar que Deus existe. Eu acredito que só o fato de você estar respirando já é uma prova que Deus existe. Pois é. Eu dentro disso aí que tu falou, eu vejo muita gente falando na questão de José, que foi levado para o deserto, foi prisioneiro e tal e tal. Se a gente... É a coisa que eu penso. Deus falou com José, deu sonhos a ele. Só que é uma pergunta que eu te faço. Tu viu Deus mandando ele falar para ninguém? Não. E mais para os irmãos dele que já tinham inveja dele. Isso. Então eu penso que se ele não tivesse falado, não tinha acontecido aquilo e ele ia chegar onde Deus queria de todo jeito. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Com certeza. Eu acredito que muitas vezes nós é que atrapalhamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente com meninice, com agonia, ansiedade, mete os pés pela mão. Por falta de crescimento também. Mesmo, sabe? Falta de conhecimento e de crescimento da palavra mesmo. Muitas vezes, pronto, é como nós gostamos de brincar, né? Como aquela música, né? É fácil demais, a gente é que complica tudo. E muitas vezes é isso mesmo, sabe? Na realidade, a grande maioria das vezes é isso mesmo. A gente pode ver, pronto, você deu o exemplo de José, mas você pode ver também o exemplo de Davi. Também. Né? Davi era um homem que a Bíblia chama ele, e com certeza ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha, até eu ministrei há um tempinho atrás acerca de Davi lá na igreja, e eu dei o tema da ministração, Deus está vendo. E nesse sentido, eu dei um exemplo nesse sentido, vê. Davi era um homem, segundo o coração de Deus, ele poderia escolher a mulher que ele quisesse. Ele era o rei de Israel. O trabalho de um rei, ou a obrigatoriedade que um rei deve ter, é de estar na frente do seu exército para representar o país ou o reino ao qual ele fazia parte. Foi o que Davi fez. Davi se recuou, ficou em casa, e nessas passeatas que ele teve no palácio, ele viu uma mulher que chamou a atenção dele. Ele chamou essa mulher, a mulher veio até ele, teve uma relação com ele, e nisso aí nasceu um filho. Nesse filho que nasceu, ele percebeu que a mulher, descobriu que a mulher estava grávida, quando ela engravidou, ele chegou, chamou um dos seus servos e disse, essa mulher é mulher de quem? É de Urias, que está lá na guerra. Então, manda trazer ele de volta para ele ter uma relação com essa mulher, para ninguém perceber que o filho era dele. Ele queria esconder. Queria jogar um pano por cima. Só que ele esqueceu, né, que Deus está vendo. Nisso, o Urias veio, e por Urias ser fiel a ele, disse, não, eu não, acho que é isso. Minha galera lá se matando, eu vou estar aqui, vou nada. Ele dormiu na porta da casa dele, velho. Vê que cara decente. Aí depois Davi descobrindo, rapaz, ele não entrou não, traz ele pra cá, embebedou o cara. Bota ele lá pra ver se Bota ele pra lá de novo. Ele dormiu de novo, velho. Não foi lá não. Na terceira vez, ele só, o cara lá, Davi, o camarada não foi não. Esse camarada é fiel, já sei, tem uma solução. Bota ele lá na frente, essa carta, por ele mesmo. Para entregar o capitão para botar lá e Davi sabia que ele era tão honesto e tão fiel ao próprio Davi que ele não ia ler a carta, velho. Porque se ele lesse a carta, ele, oxe, que é isso? O cara tá mandando vir me matar. Então colocou, o comandante foi lá, leu a carta
por ele ser obediente ao rei, colocou ele de frente e ele morreu. Então Davi pensou, agora o campo está limpo. Tudo resolvido. Tá tudo certo, tudo resolvido. Tudo Eu vou pegar a mulher vai ser minha mulher, vou assumir o filho como meu, tal. Ninguém vai saber de nada. Só que Deus tinha um profeta chamado Natan. E ele esqueceu disso, né? E chegou lá, Natan foi e desvendou todo o mistério dele lá. Davi teve que sofrer por consequência disso. E a sua linhagem foi, infelizmente, afetada por consequência de um erro. E muitas vezes nós achamos que, não, mas isso é besteira. Eu gosto até de brincar com o pastor Adilson, sempre falava isso, né? Besteira, sabe o que é besteira? É um demônio desse tamanho, que tem no inferno, tirando onda com o pessoal. Quando o pessoal fala alguma coisa errada, não é besteira, é ele mesmo perturbando você. Então se liga em besteira. E também, como tu falou, o povo diz, não, cadê Deus, não sei o quê. E essa história todinha. Mas na verdade foi Deus que foi dormir com a mulher do cara e mandou matar o cara? Não foi ele. Então a consequência vê pelo que ele fez. Tem uma coisa maravilhosa que eu acho que Deus colocou na vida do ser humano, é algo chamado livre-arbítrio. E a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Exatamente. Tanto no positivo, tanto também no positivo. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz, esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Então aquilo que você fala é aquilo que você está crendo, tanto para o positivo, tanto também para o negativo. Que muitas vezes, não, rapaz, eu creio, eu vou receber sim. Mas se você andar ao contrário daquilo que você está falando, você vai colher também, querido. Porque é uma lei. Deus não quebra lei, velho. Se tem uma coisa que Deus não quebra, é lei. Mesmo ele sendo misericordioso, mesmo ele sendo bom, mas ele não quebra a lei dele. E quando o camarada vai por esse lado e quebra essa lei, mesmo assim ainda, se arrepender, aí Deus ainda ajuda o camarada a passar por aqui. Mas ele não vai impedir as consequências daquele erro. A consequência vai vir. Foi o que aconteceu com José, que você deu exemplo, e eu falando com Davi. Mesmo assim ele vai. Voltando para no meu caso, eu acredito que, por eu não ter conhecimento e entendimento da palavra, eu não poderia ser julgado por aquilo. Era, de certa forma, um crente Raimundo, né? Um pé no mato e um pé no mundo, né? Pé no mundo, né? Mas, por eu não ter conhecimento da palavra, eu acredito que seria algo injusto. A cobrança foi menor. Eu acho que a cobrança foi muito grande em cima de mim, mas o livramento também foi muito grande para cima de mim, até o ponto do Espírito Santo chegar e dizer, não vá. Não vá, não quero que você vá, tal, aquele sinal vermelho, não vá, e eu teimoso por não estar sensível ao Espírito fui. Mas mesmo assim, Deus sendo tão bom e misericordioso, me livrou de tudo isso aí. E hoje nós estamos aqui contando a história para vocês, né? E voltando para lá, cara, eu não sei, que a mulher conseguiu convencer lá o médico lá, uma das médicas lá, e me colocou numa ala, que até hoje que não sei se é no 5º andar, era no 5º andar, que foi o único local que ela conseguiu uma vaga para mim nesse quarto. Só que é uma questão que a ala que era para mim estar, que era do meu problema de coluna, era no 8º andar. Mas não tinha vaga lá. Me colocaram no 5º andar, na ala da galera da loucura, velho. Tô doideiro lá. É engraçado, mas é verdade, velho. E eu lembro que foi eu e um senhor, que era, eu chamo ele do meu, eu tenho um contato dele até hoje, é o seu Walter. Ele sofreu um acidente de moto, e ele andando na moto, o pneu da moto escorregou e ele caiu de lado com a moto. E o peso da moto fez com que ele caísse e trouxeu a coluna dele. E a coluna dele foi trouxida aqui perto do quadril. E ele, infelizmente, não conseguiu mais andar. Ele fez a cirurgia e tal, até hoje a gente conversa. E ele perdeu a mobilidade da parte de baixo da cintura para baixo. Ele não se movimenta. E eu não sei como eu consegui a vaga nesse local e ele ficou do meu lado. E era 8 pessoas em cada quarto. E as outras galera era tudo loucura, velho, da cabeça. Galera doideira, que a gente tava dormindo assim. E por nós não termos nenhum problema, né, de nada, só era por consequência da coluna, nós tínhamos que ficar lá só imobilizado, parado. Eu com o pescoço assim para imobilizar o pescoço. Seu Walter, ele ficava lá paralisado também, com uma cinta, para não movimentar o quadril, para não machucar ainda mais. E as outras galera não, velho. A galera não tinha nada. Andava pelo quarto, tudo, saía, voltava, tudo. E tinha hora que a gente tava dormindo lá de madrugada, era meia-noite, 1 hora da manhã, a galera sacodava. Aí nós sacodava naquele susto, foi isso, velho. Não, porque tinha um que era torcedor de Santa Cruz, lá do lado da gente, lá de Recife, era Cláudio, Ricardo, logo de Santa Cruz. Ricardo, o nome dele, ele já tinha feito 5 cirurgias na cabeça, cara, assim.
E eu não sei o que foi que aconteceu, nós conversávamos depois, ele era lúcido, tranquilo, do nada dava essas loucuras nele. E eles acordavam às vezes à noite assim, dizendo que estava querendo ir no banheiro e tal, e não conseguia fazer o xixi, e gritava para as enfermeiras, a enfermeira ia lá, colocava uma sonda nele, aí ele fazia xixi. E por consequência disso ele dava uns gritos e acordava todo mundo. E do lado tinha o outro abençoado lá, que tinha caído quando ele era criança, aí nisso machucou a cabeça dele. Por consequência disso ele ficou tendo esses ataques de loucuras e tal. E era Antônio, o cara era um desenhista de primeira linha, velho. Quando ele estava durante o dia assim, pronto, eu tenho até um desenho que ele desenhou, eu deitado na cama lá no hospital, e ele sentado, ele me desenhou lá, eu e minha mãe de lado. E acompanhando ficou minha mãe. Ele me desenhou e eu sei que eu passei cerca de 2 meses nessa ala aí, velho. Eu acho que os camaradas entraram lá doido e saíram sã, eu entrei sã e saí quase doido, por conta da loucura da galera lá. E nisso nós ficamos lá, velho, e aí apareceu uma vaga lá. Mas lembrei agora, o Espírito me lembrou, antes de eu entrar lá, nesse leito, antes de eu entrar nesse leito, tinha morrido 3 pessoas. E era resenha que o pessoal botaram o apelido desse leito, o leito da morte. Era. Porque entrou loucura lá, morreu. Aí limpa o leito, lá passa o negócio lá, o álcool, tá, ficou tudo limpinho e tal. Vem o outro. Aí passou 15 dias, morreu. Aí vem o outro, 15 dias, morreu. Aí só tem uma vaga ali, ó, no leito da morte. Quem é que vai se volta? Digo, eu? Quero mesmo. Vou não, fica por aqui mesmo. Mas tem que ir, bora. A partir de hoje, quando eu deitei lá, assim, eu digo, a partir de hoje acabou-se o espírito de morte, está repreendido aqui. Vocês sabem, né? Que na hora que um camarada chega lá no hospital, passa por alguma agonia, eu sempre gosto de brincar com os meninos. Olha, até um ateu, na hora da morte, ele diz, Jesus, me ajude, Senhor, meu Deus, me ajude. Até na hora da morte ele vira crente. Então, nessa hora aí, como eu falei no início, era afastado, mas a gente conhecia um pouco, tinha aquele receio de Deus, a gente pensava que Deus era aquele Deus que matava, que, não, nós estamos aqui, que aqui é um propósito, Deus tem que colocar aqui nessa cama, rapaz, para um propósito, era tudo isso que eu via lá. Tudo era aquilo não, que... Foi Deus que aqui, Deus foi Deus que você colocou você aqui, porque Deus sabe todas as coisas. Porque se você estivesse lá no mundo, você poderia estar morrendo, que não sei o que, ou sendo um criminoso, que não sei... Era só o que eu via lá. E nisso, quando eu cheguei lá, eu disse, espírito de morte acabou aqui, serra. Eu sei que eu passei 2 meses nessa ala aí, junto com a doideira lá, e às vezes eu gosto de brincar com o menino lá na igreja. A gente pensa que os doidos é doido, mas quem é doido é nós mesmo. Porque nesses 2 meses que eu passei lá, cara, eu conheci uns caras lá, inteligentíssimos. Camarada que fazia coisas, pronto, esse Antônio mesmo, desenhista, a família dele tinha eu não sei o nome correto, que pula de asa delta, aqueles negócios. Paraquedas, né? Paraquedas, tem aqueles negócios que... Paraquedista. Paraquedista, acho que o pai dele era especialista nessas coisas. Ele cresceu nisso aí, ele gostava muito. E era sempre que ele falava, quando eu sair daqui, a primeira coisa eu vou voar de paraquedas, tal, não sei o quê, vou subir na serra, vou voar. Eu digo, velho, quando tu melhorar, ele fala, eu vou te levar, velho. Eu digo, oxe, não vai, não sei o quê. Só que infelizmente ele fez a cirurgia, estava santo, tinha melhorado. Aí ele foi tomar um banho lá no quarto, tinha um banheiro e tal. E ele foi tomar um banho, ele escorregou no banheiro, faltando acho uma semana, cara, pra ele sair, ter alta. Ele escorregou e bateu a cabeça na parede. Aí voaram em cima, começou a sair sangrando e tal. E eles levaram ele pra sala de emergência. E depois de 3 dias eu descobri que ele morreu. Aí, pronto, essas coisas ficam na nossa cabeça, tá entendendo? Assim, não é para trazer tristeza, não, mas é para mostrar o quanto que Deus foi bom para mim, sabe? O quanto Ele é bom para mim, o quanto Ele me livrou dessas coisas. Que você fica vendo pessoas que chegaram ali junto com você, pronto, tinha outro senhor lá, que ele sofreu um acidente, eu não lembro do que foi do acidente lá, que pensa num cara que nunca ouviu falar de Jesus, não conhecia a Bíblia, mas pensa num cara de fé. Ele dizia, eu vou sair daqui andando e não tem ninguém aqui que vai me empatar que eu não ando aqui. Aí era o seu Antônio. Eu disse, seu Antônio. O senhor vai sair como, seu Antônio, brincando, né, lá. Vou sair aqui andando, meu filho. E eu nunca vi ele, porque nós ficávamos sempre deitados, né? E ele era o último a ficar lá na parede, ele ficava pertinho da janela. E ele disse, a gente só conversava assim, eu olhava para cima e só ouvia, cada um via a voz do outro, nunca tinha visto o rosto. A gente passou acho, uns 3 meses e 15 dias lá, sem ninguém ver o rosto de ninguém, só conversando pela voz, se conhecia pela voz. E ele dizia, eu vou sair daqui andando, não tem ninguém que me empate a sair daqui andando. Aí, quando nós fomos transferidos,
Foi eu, o Sr. Walter e ele, fomos transferidos para a ala que era especialista no nosso caso, que era de coluna. Ele foi o primeiro a fazer a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia de coluna, aí o médico disse, olha, daqui a 3 dias o senhor vai começar a se movimentar. Aí foi lá, começou, tal. Em 2 dias esse cara já estava se movimentando. E era um senhor, ele tinha cerca de 50 anos, 40 e pouco para 50 anos, eu lembro como hoje. E isso 2 dias. No 3º dia, Flavinho, ele já tinha sentado na cama, sozinho. Ele não tinha acompanhante. Eu não sei como foi que ele chegou lá no hospital, não sei. Eu sei que ele não tinha acompanhante, ele não tinha ninguém. Só as enfermeiras que davam de comer e davam banho nele. Mas o restante era ele sozinho que se fazia. Fazia mesmo os exercícios, pronto. Como a gente falava no início, né? As pessoas reclamam muito do hospital público e tal. Eu não tenho nada de reclamar. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite. A nutricionista ia lá. Você está satisfeito com o que você está comendo? Eu digo, estou. Você quer mudar alguma coisa? Você quer escolher o que é que você quer comer? Olha, isso aqui está lhe agradando. Eu digo, meu irmão, como é que o camarada, como é que as pessoas dizem que um local desse é ruim? A gente até brincava, né? Tem uma música do Muta, eita vida boa, aperreada, né? Eita vida boa. A gente até brincava, disse, rapaz, isso aqui é uma vida boa, aperreada. Porque aqui nós estamos todos deitados, a gente toma banho na cama, a gente almoça, todo mundo daqui comendo na boquinha, tudo certinho. Mas aperreado porque todo mundo quer ir embora, né? Que todo mundo quer sair daqui. E eu fico vendo, rapaz, eu comia coisa lá que eu não comia na minha casa. Eu era muito mais bem tratado lá porque não era na minha casa. Não que a minha mãe, o pessoal não me trata. Mas veja, por consequência disso, fisioterapia eu tinha de manhã e de tarde. Geralmente os hospitais públicos eles têm parceria com faculdades, com as clínicas e tal. E eu lembro como hoje, sempre era um casal, era um rapaz e uma moça que vinha de manhã, e à tarde era um casal e outra moça vinha fazer fisioterapia. E eles começaram a fazer fisioterapia em mim, e a gente, eles passavam 1 hora e meia lá, e nesse meio termo, assim, a gente começou pegando amizade, conversando e tal. E eu lembro como hoje, como que eles iam fazer uma prova, e essa prova, eles me usaram como cobaia, vamos dizer assim, né, como por o tempo deles, eles passaram 1 mês, ou foi 2, fazendo fisioterapia comigo lá, tal. E eles me usaram como cobaia para servir de apresentação para a prova dele. Era a prova prática dele. E o professor estava lá, e o professor chegou para mim e disse, olha, é o seguinte, eu sei que vocês pegaram afinidade com uma paciente, mas paciente é paciente. Vocês são alunos, tal, é médico. Ele não pode dar um pio. Ele não pode dar um pio. E eu lembro que nós fazíamos a fisioterapia lá, todo, e eu me lembro de um exercício que era para pegar a mão assim, e fazia assim. Aí voltava para cá e fazia para cá. E ele fez a prova todinha junto com a menina e ele se esqueceu do nome desse exercício. E eu, por ser muito grato a ele, né? Por aquele tempo lá que ele fazia um exercício, eu lembrei, era o crono. Era o crono. Era o crono o nome do exercício. Crono. Eu não podia esticar a mão e nem fazer assim. Era com os dedos assim, fazia assim e vinha para cá. Isso para fazer a mobilidade no punho, né? E eu fazia assim, rapaz, o crono aqui. O crono aqui. Eu lembro como hoje, cara. Aí o médico chegou e disse, rapaz, você tá ajudando ele, né? Eu digo, doutor, tanto de benefício que esses caras fizeram para mim, o senhor vai reprovar ele por conta de um exercício do crono. Aí eu lembro que eles ficaram assim, eles começaram a chorar, os dois, né? Aí ele disse, olha, eu vou dar a nota para ele, por conta por seu benefício, por favor, por você interceder por eles, viu? Mas da próxima vez não faça isso com ninguém, né? Rapaz, esses caras só não fizeram me beijar. Porque imagina, né? O pessoal que faz faculdade sabe, né? O esforço que tal. Na hora do nervosismo, o camarada. Na hora do nervosismo, o camarada de lado, aquela galera toda em cima. Você fazer uma prova sozinho é uma coisa. E aí você fica nervoso. Imagina a galera toda ali, você lá, tal. Aí nisso, cara, você vai pegando intimidade com o pessoal lá e adiantando um pouco, faltando cerca de 15 dias para não fazer a cirurgia, porque não poderia fazer a cirurgia de uma hora para outra. O médico sempre queria fazer. Só que por eu ser muito jovem na época, o que é que o médico fazia? O médico, ó, ele é novo, vamos esperar um pouco, porque geralmente as pessoas quando é mais nova, recupera, né? Os ossos, os órgãos, eles vão se recuperando, vão se regenerando e tal. E para fazer a cirurgia,
eles iriam fazer aqui na minha frente. Eles iam cortar aqui e tal, ia ficar com uma mancha aqui assim na minha frente. Depois a cicatriz, né? Justo, a cicatriz. E depois eles, não vamos ficar com cicatriz e tal, que a gente brincando aqui, as enfermeiras brincando com vocês, tudo aqui, a gente viu que você é muito vaidoso, chegou com o cabelo grande aqui, que não sei o quê. Aí o negócio aparecendo. Aí, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a cirurgia aqui na frente, mas a gente vai fazer uma cirurgia plástica. Ninguém vai perceber. Eu lhe garanto, eu rasgo meu diploma. Se alguém perceber que eu fiz, que você tem uma cirurgia plástica aqui no pescoço, eu digo, doutor, isso aí eu entrego na sua mão. O que o senhor fizer está bem feito. Primeiramente, Deus sempre o senhor. Aí eles é isso que eu gosto de você. Que você deixa livre, a gente fazer o que quer. Eu digo, doutor, eu estou aqui. Eu vou fazer o quê? Então, mas vê só, Flavinho, tinha pessoas lá, cara, que o médico queria fazer, ajudar, e a galera não queria. Ignorante, não queria. Não, a cirurgia quanto 4 tem que ser na terça, que não sei o quê. Minha família, que geralmente em Recife, é internado gente da região inteira, velho. Tinha gente lá de Garanhuns, de Cupira, dessas cidades do interior aqui, e de lá também, mas é muita gente de praticamente todo o Nordeste, de fora. Aí o médico ficava assim, você sabe, né? O pessoal do mundo é diferente do pessoal de Deus, né? Olha, às vezes um vai pela cara, outro vai pelo seu comportamento, às vezes deixava negligenciava para lá, às vezes era para fazer um exame num dia, o médico, o anestesista não tá, que não sei o quê, por conta da ignorância do cara, enrolando. Já comigo, para a glória de Deus, foi tudo mais facilitado, por conta também do nosso comportamento lá dentro, né? Aí nisso ele chegou, vamos dar um tempo e tal, e tudo estava certo para fazer a cirurgia na frente. Aí eles vão fazer os últimos balancetes de exames, e depois de 2 dias não fazer a sua cirurgia. Eu digo, tá, beleza, aí vamos embora, tá, aquela expectativa, todo dia eu ligava pra minha namorada na época, ela ligava pra mim e tal, e o meu maior desejo é, como a gente sofreu um acidente em setembro, eu digo, rapaz, eu quero passar o Natal em casa, né, era o meu maior desejo e tal, e antes disso eu digo, antes do Natal, a minha esposa completando dia 23 de novembro, eu digo, eu vou fazer de tudo, velho. Fazer tudo que tiver de fazer de exercício, se puder pra correr aqui, deixar eu corro. Pra chegar antes do aniversário dela. Queria ser a surpresa, né? Tá, não sei o quê. Mas eu não consegui na época. Aí eu fiz essa balancete de exames, aí tal, tá tudo certo, vamos fazer. Quando ele fez o exame aqui, eu não lembro do nome da máquina que você entra todo dentro e tal. Ressonância magnética, se eu não me engano, é isso mesmo. Aí eu fiz essa aí, fiz tomografia, fiz todo tipo de exame. Aí o médico disse, tu não sabe. Eu digo, vou ficar sabendo agora, doutor. Diga lá, brincando com ele. A gente pegou uma intimidade, esse osso desse lado da caixa selou, velho, colou. Eu digo, como é isso? Ele disse, eu não sei não. Eu sei que colou. Eu disse, e agora? Se agora não fazer a cirurgia atrás. Eu digo, isso é. Porque se fosse disso aí, velho, não ia fazer na frente e ficar... Ia botar muitos parafusos, 4, 5. E aqui não, atrás, pelo que a gente viu, 2 parafusos é suficiente. Eu digo, então vamos embora. Aí passei mais um tempo, quando a gente ia fazer a cirurgia, negócio de greve. Veio a greve, aquela agonia, eu digo, meu Deus do céu, aí uma vez, aí passou uma semana, aí voltou, a anestesista de greve, vamos embora. Aí, tá, agora foi as camareiras, aí fica mais um tempo. Nisso aí eu fiquei quase 4 meses, nisso aí. Quase 4 meses, quando chegou no finalzão, foi que todo mundo tava legal, tudo certinho, aí me levaram. Cheguei lá, a gente fez a cirurgia, e o médico chegou, que era o Sá, me esqueci o nome. Eu disse no começo, mas me esqueci. Daqui a pouco o espírito me lembra. Disse, é o seguinte, a gente vai vir para cá, o anestesista vai vir para cá, vai lhe dar a injeção e tal, e a gente vai levar você para lá. E quando chegar lá, num tempinho, você vai passar umas 7 a 8 horas aqui, e depois a gente vai liberar você para o quarto. Eu disse, tá, beleza. Eu sei que a gente foi para lá, quando chegou lá o anestesista me deu uma injeção, e eu passei um tempinho assim, começando falando, paguei. Eu lembro que quando eles me levaram na maca para lá, eu lembro quando a gente entrou na sala, eu me lembro como hoje, tinha uma coisa de margarina, Deline, já faz propaganda de novo, margarina e tal, umas colheres, um negócio assim, foi bem cedinho, acho que eles tinham acabado de tomar café, porque lá, velho, nesses hospitais públicos tem esse negócio de muita limpeza, essas paradas não, é saindo um, entrando o outro e vamos embora, e a fila é grande, a galera é grande, e eu sei que eles fizeram lá... Eu só me lembro de sair... Quantas horas foi de cirurgia? Foi 8 horas e meia. 8 horas e meia. Eu sei que eu fiquei lá, cara. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se alguém já tomou algum tipo de anestesia dessa. Já. E a lembrança não é muito boa. Aí o cara vai acordando, parece que o cara tomou toda a cachaça. Velho. Eu sei que eu tomei essa injeção aí.
Aí, eu não sei o que foi que aconteceu, foi um negócio, parece que empurrou meu olho para baixo, aí, eu digo, eu querendo abrir, não abria, e eu só ouvia, mas não conseguia nem mexer muito, porque por consequência do Rafael na fisioterapia, alguns movimentos foram voltando, né, da mão, principalmente do lado esquerdo, que não foi tanto afetado, foi mais o direito. Eu digo, eu quero me movimentar, fazer assim, fazer uma força de torar, e o dedo não movimentava, e o olho não abria, e eu só ouvia. Aí depois passou uns 5, 10, 15 segundos, aquele negócio foi morrendo, aí pum, não vi mais nada. Quando foi depois de acho que foi 8h30, eu acordei, já estava em outro local, nu, um negocinho em cima, uma coisinha. Aí eu digo, que é isso, meu Deus do céu? Será que eu morri? Quando eu olhei assim, nada. Aí eu digo, foi isso, tal. Aí o pessoal disse, olha, a gente chamou sua mãe, que a gente sabia que você ia acordar agora, porque o pessoal que trabalha aqui já tem a noção, né? 15 minutos antes e 15 minutos depois, tá, quando sai dali e tal. Aí minha mãe estava lá e minha mãe disse, olha, não mexa com ele não, deixa ele aí e tal, daqui a um tempo a injeção, como você falou, né, vai acabar e tal. E ele vem para aqui, para a sala. Aí nisso, rapaz, eu fui lá com um papel aqui de injeção de coisa aqui na minha parte aqui de trás. E fomos lá para como é que chama? Sala de recuperação. Na sala de recuperação, chegando lá, ficamos um tempinho lá, negócio de 10 dias, por aí, 8 dias. E nisso a gente foi movimentando e tal, e nisso a gente foi sentado e foi o que o médico pegou. Disse, olha, é o seguinte, tudo que a gente fez por você, a gente já fez. É sentar só aqui na cama. Andar, aí não é comigo mais não. Porque tudo que a gente fez está aqui, aí tá, tudo. Aí eu fiz igual aquele outro lado. Disse, rapaz, é o seguinte, se ele entrou aqui e vai sair andando, eu também saio andando. Eu começo assim, depois eu saio andando. Começo assim, depois saio andando. Começo assim, depois saio andando. Aí nisso, rapaz, aquele camarada que eu disse a vocês, o velhinho, que disse que ia sair de lá andando e tal, ele saiu, foi como é que chama? Você deu alta. Aquele outro que estava do meu lado, que era o da moto que caiu, ficou lá e eu ganhei alta. Eu me lembro que até eu fui na tua casa lá, logo no comecinho, quando tinha voltado, fazer a visita lá. Foi. Pronto, quando eu voltei para aqui para casa, as mesmas pessoas que foram conosco lá para Cachoeira do Urubu, antes de eu ir, né? Eu não tinha ido primeiro com a galerinha, eles iam lá, me visitavam, tal, tudo. Mas não é a mesma coisa, por exemplo, do pai, da mãe, né? E na época, minha namorada, né? Minha namorada continuou firme e tal, tudo. E depois de um tempo que acabou tudo isso aí, ela veio continuar para terminar aquela conversa do começo. Vai ou fica? Eu ainda não estava andando direito. Eu comecei a voltar, a me recuperar como um menino novo de novo na sala. A minha aprendendo de novo a andar. A sala do meu pai era bem pequenininha, era 3 passos de um sofá pro outro. Aí eu pegava, deixava todo mundo ir embora, aí chegava no sofá, ficava sentado, usando colete ainda, tal, da proteção do pescoço. Aí tu olhava, todo mundo foi embora, eu digo, peraí, aí me levantava. Aí para dar um passo para lá, Flavinha, era mesmo que eu tinha que botar essa força toda no mundo, as pernas faziam assim, se tremia. Pá, quando conseguia chegar no outro sofá, eu me jogava, pá, que não aguentava mais. Aí levantava nisso o dia todinho. Até que eu passei uns 3 dias escondendo o pessoal ligou, vou fazer uma surpresa, vou andar sozinho, vou descer as escadas, vou chegar lá embaixo. Que minha mãe mora no segundo andar, primeiro andar, embaixo ela tinha um mercadinho, e eu ficava em cima. E minha mãe, minha esposa agora, né, minha namorada, trabalhava embaixo. Aí eu dizia, para eu descer essa escada devagarzinho, eu chegar lá para fazer aquela surpresa. Só que ela, não sei se foi minha mãe, foi minha namorada na época, que subiu lá e me viu andando. Aí foi aquela alegria e tal, e nisso aí depois eu fui encaminhado pelos médicos a fazer a fisioterapia. Eu comecei fazendo a fisioterapia nas mãos, para voltar o movimento dos braços. Depois fiz a hidroterapia, que eu acredito que foi a parte mais, primeiramente Deus, segundo foi a que voltou mais o meu movimento, foi o exercício na piscina e tal. Aí fiz cerca de 3 a 4 meses nesses exercícios, bem puxado mesmo, todo dia estava lá, todo dia. Aí nisso aí, para a glória de Deus, foi recuperando com os movimentos, recuperando. E do lado esquerdo eu recuperei para a glória de Deus o movimento todo. Todo o movimento do lado esquerdo. Lado direito eu fiquei cerca de 80% do movimento. Minha mão um pouco lenta do lado direito e tal. Eu perdi massa muscular do lado direito. O lado esquerdo fica perfeito. O lado direito eu perdi massa muscular. Até o ponto de eu ter uma perna um pouquinho mais magra do que a outra. Mas para a glória de Deus, cara,
o relatório que eu recebi, que não era nem para me estar falando aqui com vocês, aqui eu estou aqui e estamos aí, estamos o que der e vier, em nome de Jesus. A gente vê que teve tanto o auxílio da questão dos médicos e tal, como também teve algo que de Deus, como você falou, que tem um propósito, né? E acredito que esse propósito foi uma intervenção divina e é onde chegou onde está, né? Porque senão... Eu acredito que não é a questão assim, como é que eu posso dizer? Rapaz, me falhou o nome aqui. Propósito, não. Você tem um... Como é que o pessoal fala? Um dom chamado. Um dom chamado, ou alguma coisa do Senhor, desde o ventre da sua mãe, alguma coisa nisso. Eu acredito que não é nisso em si. Eu acredito que é mais... assim, nós acreditamos que Deus é um Deus justo. Deus é justiça, Deus é justo. E algumas coisas injustas, Deus não vai permitir, porque ia quebrar, digamos assim, o seu caráter, biblicamente falando. Como, por exemplo, digamos que esse copo aqui é para ser branco. Deus o criou para ser branco. Aí eu vou pinto de vermelho. Por consequência disso, vem uma circunstância na minha vida. O que é que Deus tem a ver com isso? Um exemplo de José que a gente comentou. Isso. Agora, por exemplo, se eu pintar de vermelho sem saber que ele era para ser branco, aí vem a misericórdia do Senhor. Eu vou colher alguma consequência? Vou, porque eu estou fazendo algo de errado. Mas não é uma consequência, digamos, para a morte, porque aquilo ali não foi feito como aquela oração de João, né, que tem pecados para a morte, não ore. E tem pecados que não são para a morte. Isso. Eu acredito que é assim, sabe? Eu acredito que, quando às vezes, quando algumas pessoas falam, não... Deus é justiça, Deus mata, Deus fere, Deus bota de castigo, Deus faz isso. Eu acredito que a forma que Deus trata uma pessoa que tem conhecimento é de uma forma. A forma que Deus trata uma pessoa que não tem conhecimento é outra forma totalmente diferente. Porque senão ia ser injusto. Ia ser injusto. Como é que eu posso cobrar algo de você se eu não ensinar você? Agora, se eu tiver ensinado, aí você fazer porque você quer, aí, meu filho, é você. Porque você tem a consciência. Conta, né? É o mesmo caso de Adão e Eva, por exemplo. Deus chegou para você, ó, você está livre de comer de toda a árvore do jardim. Não coma dessa. Pode comer. Agora dessa aqui não coma não, porque se você comer você vai morrer. A mulher, ela foi enganada pela serpente, mas o homem não. O homem pegou consciente. Então, por essa questão, você pode ver que por o homem ter sido cabeça, Deus estabeleceu o homem como cabeça. Veio toda a consequência. A consequência veio não para a mulher em si. Claro que a mulher veio teve também, mas não foi a consequência maior que foi a do homem. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 13. Toda a terra será maldita. Toda a terra será maldita, do suor do teu rosto, vai terá o teu pão, vai nascer espinhos e abrolho na tua terra. E tu vai ter que trabalhar para se sustentar. Não que o homem não trabalhava antes, mas não era para sustentar. Nem era sofrido, né? E não era um sofrimento. E um exemplo, você trabalha hoje, você chega cansado, você precisa dormir para descansar. Lá o homem tinha um corpo perfeito. Então eu poderia trabalhar, voltava, tomava um banho, estava perfeitamente, tudo certinho. E por consequência do pecado que o homem escolheu cometer, as consequências foi grave na vida dele, né, Flávio? Então, dentro disso, a gente entende, né? Graças à misericórdia de Deus e também o livramento, né? Isso. Por conta da falta de conhecimento em si e da misericórdia dele. Da né? misericórdia. E hoje chegar onde chegou por conta dessa misericórdia. Amém. Eu acredito que desde o ventre da minha mãe, voltando de novo, né? Eu tenho... Na casa dos meus pais são três irmãos. Sou eu e mais 2 irmãs. Mas antes de eu nascer, minha mãe teve mais 2 filhos. Um menino e uma menina, que também, infelizmente, faleceram. O pessoal antigamente dizia, não, fulano nasceu morto, né? Ele não nasceu morto. Ele já era vivo e, com consequência do parto, ele morreu. Que era um irmão. E depois eu tive uma irmã que depois de 15 dias, na época meu pai não tinha tanta condição financeira, era uma escassez muito grande, e depois de 15 dias minha irmã teve não sei se chama desinteria, dores no estômago, e não tinha muito recurso, nem tinha médico, essas coisas todas, ela infelizmente faleceu. Aí veio eu nasci em 86, e quando eu nasci com uma doença que na época não tinha cura, eu não lembro, não sei se era...
meningite, era uma doença no sangue, alguma coisa no sangue, eu não lembro o que era. Minha mãe é que lembra, depois eu pergunto a ela, eu não lembro. Eu sei que eu passei um perrengue muito grande junto com meus pais. Imagina, meu pai e minha mãe, 2 matutos do sítio, que vieram para a cidade, para ter, o pessoal vai para a cidade para ter um futuro melhor, tal, começar a trabalhar. A minha mãe tinha 14 para 15 anos, já tinha perdido 2 filhos. Meu pai tinha 17 anos, aquele lutando, não tinha profissão, não tinha estudo, não tinha dinheiro, vem para cá e só sabia trabalhar de pedreiro e sempre comprava um bicho, vendia um animal, uma galinha, sempre trabalhou nesse negócio. E veio para cá e perdeu 2 filhos, nasceu o 3º filho doente. A cabeça dele também, imagina, né? cara, aí esse outro vai também. Imagina, aí eu fico vendo, velho. Aí tudo que ele tinha era uma casinha, que hoje é a casa que é onde eu moro. Que foi o avô, como diz aquela música do mundo, né? A casa que meu avô morou, o meu pai herdou e passou para mim. É a mesma coisa. Aí ele pegou aquela casinha e na época ele não tinha nada, eu me lembro ele contando, ele só tinha um fogãozinho de 2 bocas, um estantezinho, um negocinho, um dinheirinho que ele tinha conseguido, que ele trabalhava de servente de pedreiro. Ele juntou tudo, vendeu tudo, não ficou nada e me levou para todos os médicos na época. Todos os médicos que tinha, tal, o médico chegava e dizia, ó, esse menino não tem jeito não. Leva ele para casa que ele vai morrer em casa. Leva ele para casa que vai morrer em casa. Aí no último minha mãe marcou, na época eu marcava ficha, né? O pessoal falava, marcar uma ficha, sei o quê. E essa questão de marcar ficha, não sei se tu sabe. Isso vem decorrer antigamente dos orelhões. Os orelhões tinham fita, a galera não sabe nem o que é isso. Né? Os orelhões tinham aquela, para você fazer uma ligação, você tinha umas fichas de esfera, você para aí, marcou uma ficha aí para falar contigo e tal. Aí ficou nisso. Aí nisso minha mãe chegou, marcou para esse médico, o médico chegou e disse o seguinte, olha, leva o seu filho para casa, que dentro da medicina não tem o que fazer não. Por isso que eu digo que eu acho que eu sou algum de Deus desde o início, cara. E minha mãe disse, ó, o seguinte... Eu digo a você, não acho não, tenho certeza. Não é tanta coisa assim. Tanta coisa, se não for, misericórdia. Aí, Flávio, aí a minha mãe chegou, minha mãe nunca conhecia a palavra, nunca frequentou nenhuma igreja, nada, mas minha mãe falou uma coisa bastante interessante. Minha mãe disse, ó, ele pode estar desenganado do Senhor e da medicina, mas de Deus ele não está não. E a Bíblia diz que a fé não é só para o cristão, a fé é para todo aquele que crê. A fé é para quem crê, não para... Não para cristão, católico, tal, não é isso, é para todo aquele que crê. Porque é um princípio, né? É uma lei também. É uma lei estabelecida pelo Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas não fala que... Justo, não fala que é fulano, é uma denominação, é fé que agrada a Deus. Então ela falou, você pode dizer, ele está desenganado de você, mas não vai estar desenganado de Deus. Passados-se, acho que 6 meses, minha mãe correndo em todo local, aí disse, ó, tem um camarada, um médico, que é especialista em Recife. Aí leva para um hospital chamado Barão de Lucena, o pessoal já deve conhecer, que é um hospital só que gosta de criança, alguma coisa assim. Aí me levou para lá e o médico avaliou e disse, ó, é o seguinte, seu filho está bastante mal, e o que pode socorrer ele é uma transfusão de sangue. Naquela época, bicho, né, uma transfusão de sangue. Era alguma coisa da medula, né? Não sei, era alguma coisa no sangue. É quase como se fosse um câncer na medula, uma coisa assim. Aí rodaram lá para ver o sangue, e meu sangue é daquele o mais complicado. Que dá para todo mundo e só recebe dele mesmo. Aí rodaram, fizeram o exame, todo mundo achou. Quem era que tinha meu sangue? Meu pai. Aí meu pai foi doou sangue para mim, depois de 15 dias eu fiquei 0, glória a Deus, fiquei bom. Aí minha mãe foi, marcou outra ficha, tá o médico lá que mandou ir para cá, disse, ó, aqui, ó, eu vim mostrar esse menino aqui ao senhor. E o médico não conheceu. Disse, quem é esse menino? Será que é que o senhor mandou ir para casa para morrer? Ele aqui, ó. O médico disse, rapaz, então é um milagre mesmo do senhor mesmo, esse menino está aqui. Porque dentro do diagnóstico a senhora está me mostrando que eu lhe mandei, não é que eu fui mal com a senhora, é porque dentro daquilo que a gente conhece, está aqui os papéis mostrando os exames, já era para ele ter morrido. Mas isso aqui vai um recado para você que está nos ouvindo aí, né? Muitas vezes o mundo diz que não vai ter jeito, mas para Deus sempre há uma saída e uma esperança mesmo. Então, se agarra nisso aí. Então, Sivaldo, eu agradeço esse momento aqui que a gente teve. Amém. E em outras oportunidades a gente conversa mais, porque conversa tem. Se deixar aqui, nós vamos passar o dia todo aqui. Glória a Deus que houve, né? De certa forma, uma mudança, uma busca pelo conhecimento de Deus. Amém. E hoje, Sivaldo, como ele falou, está ministrando a palavra, glória a Deus, e casou, está com filho, com tudo, e tem família. Casado, filhão de 9 anos, vai fazer 10, tem minha esposa, tem minha casa, a gente somos dos ministros lá do Ministério Família Valoriza, liderado pelo pastor Adilson, a gente ministra tanto para a família,
Na realidade, para agora a gente está mexendo em todo tipo de assunto, sabe? Que botar a gente vai, a gente somos prontos. Basta, né? A gente somos prontos para falar da palavra e é um prazer, como eu gosto de brincar com os meninos, mais do que inoxidável, porque vai que enferruje, né? Inoxidável, mais do que inoxidável, você vê ao Senhor, sabe? A gente vê assim, cara, que tem pessoas que por qualquer coisa desistem do Senhor, por uma cara feia, por alguma coisinha. E às vezes, porque não conhece, eu não entendo o Deus que tem. Aquilo que Deus já fez por nós e ainda vai fazer. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem no Senhor até o fim, esse sim vai experimentar de uma boa salvação do Senhor. Porque nós achamos, não, eu sou salvo, Deus já me livrou do inferno e tal, mas e o melhor dessa terra que está disponível para nós? E o melhor dessa terra disponível para nós só vamos usufruir disso se a gente continuar firme naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que eu fico vendo, sabe, Flávio, às vezes as pessoas do mundo são até fortes e determinadas para alcançar alguma coisa que vai acabar. Coisa corruptível. Coisa corruptível que vai acabar. Mas a palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela não faz. E eterna. E eterna. É isso aí. Então, graça e paz a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus, fomos.